Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos dar continuidade ao modelo IS-LMP. Nós trataremos sobre uma economia aberta, mas sem fluxos financeiros. Assim como no vídeo anterior, o vídeo de hoje irá complementar alguns aspectos dos vídeos já apresentados pela professora Luísa, pela professora Fernanda e pelo professor Alessandro na disciplina de Análise Macroeconômica. Mais especificamente, no vídeo de hoje, iremos retomar as mudanças que ocorrem no modelo ISLM agora para uma economia aberta e posteriormente daremos ênfase então ao tópico de fato do vídeo de hoje, que é analisar os impactos do modelo para uma economia aberta, mas sem fluxos financeiros, ou seja, iremos analisar os limites para a determinação do nível de renda que seja compatível com o balanço de pagamentos. Então, traremos alguns aspectos já levantados no vídeo, principalmente da professora Luísa, que ela se baseia no manual do Blanchard, e nós faremos posteriormente uma comparação com a mesma lógica, seguindo o manual da USP, para então fazermos uma relação das possibilidades de encontrarmos o equilíbrio simultâneo de uma economia que se encontra fora do pleno emprego e também com déficit no balanço de pagamentos. Vamos lá. Bom, então aqui vamos falar sobre a curva ISLM para uma economia aberta. Isso aqui também vocês já viram no vídeo tanto da professora Luísa depois como do professor Alessandro. A curva IS ela depende então da consumo, investimento mais gasto do governo. Agora, com a questão do balanço de pagamentos, nós também temos a questão das exportações menos as importações. Lembrando que aqui as exportações, então, elas dependem da taxa de câmbio real e da renda do resto do mundo, e as importações, elas dependem da moeda doméstica, então, no sentido contrário das exportações, né? Conforme a nossa moeda doméstica deprecia, diminui as importações e aumenta as exportações, e ela depende positivamente da renda. Tá? Aqui é uma questão que é importante, né? A gente vai desconsiderar esse movimento bem explicado pela professora Luísa da possibilidade da curva J, ou seja, que no curto prazo uma queda, uma depreciação da moeda, ao invés de aumentar as nossas exportações líquidas, podem provocar uma queda devido que em termos de valores domésticos, em termos de moeda estrangeira, há uma perda, né? Porque agora os nossos preços são mais baratos, então precisa de menos moeda estrangeira para adquirir nossos bens. Então, na verdade, sim, em termos de saldo em moeda estrangeira, no início pode haver uma perda, consequentemente, ao invés de observarmos em termos dólares, né, uma melhora na nossa conta de transações correntes, pode haver uma piora e só após um período, né, em que há um ajuste na queda das importações necessárias na devida estrutura da economia e principalmente uma demora maior para fazer este ajuste das nossas exportações, é que as nossas saldo de transações correntes, aqui ou na conta mais especificamente de bens e serviços, ela passa a ser positiva. Né? Na minha dissertação, eu fiz essa estimação de período. Então, aqui em 2 trimestres, nós temos um movimento negativo da conta de transações correntes, em termos de especificamente bens e serviços, e a partir do terceiro trimestre, passa a ter um resultado positivo nas exportações líquidas. Tá? E, então, isso duraria em torno de 3 a 9 trimestres de resultado positivo após uma depreciação da moeda. Tá? Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ignorar esse processo, tá? Que a professora Luiz explicou bem, e nós vamos iniciar já esperando que haja um resultado positivo na nossa curva IS. Nós então vamos pensar que esse efeito é um efeito rápido de elevar as exportações e reduzir as importações. Tá? Até porque também em termos de atividade econômica,
não deveria ter essa piora, que isso aqui é observado principalmente em termos de moeda estrangeira, que vai entrar menos agora, tá? Então, a gente vai já tratar como há um deslocamento em relação na curva IS. Agora, em termos de LM, não haverá nenhuma diferença, porque o custo de oportunidade aqui é apenas no mercado doméstico, entre alocar a riqueza financeira em moeda ou em ativos na forma de títulos, né? Há uma importância, né, nessa questão da taxa de juros agora em alocação no mercado doméstico ou no mercado internacional. Mas aí estaria a relação na questão da curva do balanço de pagamentos da conta financeira, tá? Para a LM, para a nossa LM, não há nenhuma alteração, mantém-se a lógica anterior. Bom, então aqui introduzindo esse conceito da curva de balanço de pagamentos, a curva de balanço de pagamentos ela vai representar todos os pontos de equilíbrio do balanço de pagamentos. Para o balanço de pagamentos estar numa situação de equilíbrio, nós temos que as transações correntes elas devem ser exatamente igual ao valor contrário daqui está movimento de capitais, tá? Que seria do caso da conta financeira. Então, se a transações correntes é mais 10, a conta financeira tem que ser menos 10. Uma é zero, a outra é zero, né? Não vai existir esse caso das duas serem zero. Mas, enfim, para o balanço de pagamento ser igual, tem que ter esse equilíbrio na conta financeira, tá? Senão, eu teria que fazer um ajuste, aí, conforme o professor Luiz explicou, dependendo da taxa de câmbio, né? Se a taxa de câmbio é flutuante, o ajuste se dá via depreciação da moeda, que aumenta, por exemplo, digamos que seja esse resultado aqui dessa diferença, seja valor negativo, né? Aí o ajuste se dá via taxa de câmbio. Agora, se nós temos uma taxa de câmbio fixa, aí o ajuste se dá através da redução das reservas internacionais. Essas diferenças de comportamento da taxa de câmbio nós iremos ver depois nos deslocamentos de equilíbrio entre a curva IS, LM e a BP, tá? Mas a lógica delas está lá nas explicações dos movimentos da taxa de câmbio explicado nos vídeos da professora Luísa. Então, na curva do balanço de pagamentos, o que nós iremos analisar? Como os pares de renda e taxa de juros vão satisfazer a condição de equilíbrio no balanço de pagamentos, ou seja, quais as combinações de juros e renda nós iremos observar um saldo do balanço de pagamentos igual a zero, né? O que vai depender, então, a curva do balanço de pagamentos, né? Então, nós falamos bastante em vídeos passados sobre a questão dos determinantes da inclinação do balanço de pagamentos. Então, aqui nós teremos três situações que eles vão depender basicamente da mobilidade de capitais. Então, nós teremos três situações e nós iremos, né, ver com mais detalhes ao longo dos próximos vídeos. Então, aqui rapidamente nós temos a nossa taxa de juros, temos a renda e nós vamos observar três movimentos possíveis de balanço de pagamentos. Nós temos uma sem mobilidade de capitais, que é vertical. Nós vamos ter uma com plena mobilidade de capitais, que é o que o livro do Blanchard trabalha, né, e os vídeos dos professores trabalham. E nós temos também uma possibilidade de balanço de pagamentos positivamente inclinada, que é aquela de mobilidade imperfeita. Nós vamos iniciar para o caso de um balanço de pagamentos sem mobilidade de capitais. Então, já que nós não temos os fluxos de capitais, então seria uma economia fechada em termos de capitais para o resto do mundo. Não é exatamente isso, mas se aproximou desse caso a economia brasileira nos anos 80, que após o ajuste de elevação da taxa de juros para o investidor internacional, houve uma elevação. Então, o que aconteceu? Os juros dos Estados Unidos aumentando, os capitais eles deixaram de sair para o Brasil e para os outros países emergentes e foram lá para os Estados Unidos. Além disso, os nossos contratos de empréstimos eles eram com juros pós-fixados. Então, a nossa dívida ficou muito difícil de ser paga. Houve, então, uma dificuldade de honrar nossos compromissos
Então, basicamente, os capitais pararam de entrar no Brasil. Eles só passaram a ser reingressados nos anos 90. Então, nos anos 80, a gente tem uma situação semelhante a uma economia sem mobilidade de capital. Tá? Então, isso é importante para entendermos que existem casos mais semelhantes de fato a isso. Então, aqui, como nós não tínhamos, no caso, mobilidade de capitais, né? E agora, no nosso exemplo, nós não temos, o equilíbrio do balanço de pagamentos, ele se resume à questão das exportações e importações. Então, o equilíbrio no saldo da conta de transações correntes, né? Deixando considerado igual a zero renda primária e renda secundária, ele se dará no ponto em que as exportações serão iguais às importações. Bom, aí de início vamos tratar então com a taxa de câmbio como dada, tá? Assim como a renda do resto do mundo. Então, nossa condição de equilíbrio do balanço de pagamento ser igual a zero é uma situação em que então as exportações, aqui a gente está chamando de exportações autônomas, tá? Elas não são de fato autônomas, elas dependem da taxa de câmbio e da renda do resto do mundo. Mas vamos considerar essas variáveis dadas. Então, as importações, elas também dependem de taxa de câmbio é dada, elas vão possuir uma relação com o nível da atividade econômica, dada uma propensão marginal a importar. Tá? Então, esse Mzinho é a propensão marginal a importar. Então, numa situação de equilíbrio do balanço de pagamentos sem conta financeira, nós temos essa relação entre exportações e a propensão marginal a importar, dado o nível de renda que equilibra o balanço de pagamentos. Então, nesse nível de atividade econômica, já que a propensão marginal a importar ela tende a ser estável e as exportações elas são consideradas aqui dadas, né? Haverá um único nível de renda e consegue equilibrar o nosso balanço de pagamentos igual a zero. Tá? Então, nesse nível, não há uma relação com a taxa de juros, e a taxa de juros possui uma relação com a questão da conta financeira. Né? Então, o balanço de pagamentos ele deixa de ter relação com a conta financeira, dá apenas com a conta de transações correntes, por isso que ele tem uma inclinação vertical. Então, há esse único nível de renda, dada a propensão marginal a importar e dada as exportações, que a economia encontra uma situação de equilíbrio. Então, se nós tivermos um nível de atividade aqui à direita, nós teremos uma situação de déficit do balanço de pagamentos, já que as minhas importações elas irão aumentar. Se eu estou aqui à esquerda do balanço de pagamentos, eu tenho uma situação de superávit do balanço de pagamentos, né? Porque as minhas importações irão cair. As exportações, elas ficam estáveis, né? Bom, então o que nós podemos ver essa relação? E aqui, né, que eu acabei de comentar. Então, à direita, conforme vai aumentando a renda, vai aumentando as minhas importações, portanto, eu tenho uma situação de déficit. À esquerda, reduz as minhas importações, portanto, eu tenho uma situação de déficit. Certo? Agora, lógico, se eu tivesse algum movimento que elevasse o meu nível de exportações, eu passaria a ter uma situação mais benéfica, né? Porque eu deslocaria as minhas exportações, certo? Só que também há um movimento que assim que aumenta as minhas exportações, também vai aumentar o meu nível de atividade econômica. Consequentemente, acaba aumentando não só as minhas exportações em si, né, como também aumenta o meu nível de renda. Então, eu passaria a ter essa nova situação de equilíbrio balanço. Eu queria trazer aqui só as explicações, então, que a professora Luísa já deu. Eu vou mostrar bem rapidamente, só para fazer essa comparação entre os livros, tá? Então, aqui nós tínhamos uma situação de demanda doméstica, e aqui no nosso modelo que nós vimos no Blanchard, né, é simplesmente aqui a nossa curva de demanda que o livro do
O Manual da USP chama de demanda agregada, tá? Então, aqui nós temos a demanda agregada, aqui nós temos o nível de atividade econômica e nós tínhamos aquela curva com ângulo de 45 graus em que havia determinado nível de atividade econômica, tá? Então, isso aqui é o mesmo que nós vimos no modelo de demanda agregada para uma economia fechada. Daqui a pouco eu vou voltar mais sobre ele. Então, o que que o modelo do livro do Blanchard mostra, né? Que conforme há um aumento, o surgimento, na verdade, do mercado externo, a nossa curva de demanda agregada, né, que ele chama aqui de agora DD, e ela vai passar a ser AA. Porque ela reduz a inclinação, né? O professor Luiz explicou bem, porque agora nós temos a introdução das importações. Então, conforme o nível da atividade econômica vai caindo, vai aumentando, nós temos um impacto inferior em termos de demanda doméstica, porque agora uma parte da demanda total da economia é alocada para produtos do resto do mundo. Consequentemente, a relação entre produto e demanda, ela reduz a sua inclinação. Então, com a questão da introdução das importações. Um outro aspecto que depois nós iremos observar é a introdução das exportações. Então, agora nós temos uma demanda adicional para os produtos domésticos relacionados à demanda do resto do mundo. Então, aqui nós observamos o efeito das importações e aqui os das exportações. Então, isso que a professora Luísa já explicou bem, né? Só estou refazendo aqui. E aqui aquele mesmo movimento que nós vimos de questões de superávit e de déficit comercial. E aqui tem essa questão, por exemplo, do efeito do gasto do governo, que vai provocar, então, um deslocamento da curva de demanda agregada. Consequentemente, nós teremos a passar a surgir um déficit em transações correntes. E aqui, como nós estamos vendo, uma economia tem fluxos financeiros, também um déficit no balanço de pagamentos, certo? Então, aqui é uma situação de equilíbrio e passamos, então, para uma situação de déficit, tá? Isso aqui, passando rapidinho, porque o professor Luiz já explicou bem. Bom, o que eu vou fazer agora é mostrar essa mesma relação utilizando os termos do manual da USP. Então, aqui só para nós termos uma comparação com o que é feito no livro do Blanchard, basicamente aqui então temos observado no modelo do manual da USP, né, no modelo ISLM, que é tratado no manual da USP, aqui nós temos a relação entre demanda agregada e oferta agregada. Então, no eixo horizontal, demanda agregada, no eixo horizontal, a renda, também o produto, né? E aqui nossa reta com o ângulo de 45 graus, que mostra a igualdade entre oferta e demanda agregada, né? Então, qualquer ponto ao longo dessa reta, nós teremos uma equivalência entre oferta e demanda agregada, e o ponto de atividade econômica é quando ocorre uma igualdade entre a demanda agregada e essa relação nessa reta que mostra a igualdade. Então, nesse ponto aqui, nós teremos o nível de atividade econômica. Bom, então o que acontece quando a economia é aberta? Então, como bem explicado no vídeo da professora Luísa, com base no capítulo do Blanchard, ao adicionarmos o setor externo, há uma redução da inclinação da nossa curva de demanda agregada, porque agora uma parcela do consumo vai ser atendida por demanda externa. Então, ou seja, vai ser feito um aumento da importação, ou melhor dizendo, o aumento da parcela da demanda doméstica vai ser atendida por produção externa, certo? Então, assim como conforme vai aumentando a renda, o nível da demanda doméstica ela aumenta numa taxa inferior ao que era numa economia doméstica. Então, há um vazamento
da demanda para o resto do mundo. Em compensação, há uma introdução de uma nova demanda, que é as exportações. Então, essas exportações, elas não vão alterar a inclinação, já que elas não têm uma relação com a renda doméstica, mas sim vão provocar o seu deslocamento. Vamos supor aqui que ela esteja se deslocando de forma paralela. Não exatamente paralela, mas enfim, vamos supor que esse deslocamento é paralelo. Então, o novo nível da atividade econômica seria isso aqui. Então, no caso da introdução da importação e exportação, acabou que o nível da atividade econômica foi mais alto, né? Não necessariamente poderia acontecer isso, né? Digamos que o aumento das exportações deslocasse o nível da demanda apenas para esse ponto aqui, certo? Então, fosse um deslocamento pequeno. Aí, nesse caso, haveria uma redução do nível da atividade econômica. O que importa, na verdade, né, é saber assim, o quanto que as importações reduziram a demanda por produto doméstico e o quanto que as exportações aumentaram a demanda por produtos domésticos. Se as exportações superarem as importações, nós teremos um ganho em termos de nível da atividade econômica. Então, aqui nós temos as retas apresentadas anteriormente no Blanchard. Então, no manual da USP, nós tratamos essa curva, né, como demanda agregada. Aqui no Blanchard, que vocês viram no vídeo, a professora Luísa tratada como DD. Quando há essa mudança dessa curva original para essa curva agora com a entrada do setor externo, no caso com o surgimento das importações que reduz a inclinação, ele chama de A. E quando ocorre então esse movimento paralelo, vai ser a nova curva agora de demanda agregada, incluindo o setor externo, que chama-se DZ. Então, no manual da USP, isso aqui também está subentendido, este movimento na relação entre demanda agregada e renda, que é o que nós podíamos, que nós já vimos, né, no capítulo 4 do manual da USP, quando ele desenvolve o modelo keynesiano simples, certo? E daí que ele, na verdade, ele não mostra esses gráficos, né, mas eu trouxe para vocês esses gráficos, que é a mesma coisa que nós vimos anteriormente, certo? Só que aqui a questão das exportações, elas estavam como exógenas, né, assim como também o modelo inicial aqui, do ISLM, ou seja, porque as exportações e as taxas de câmbio são dadas. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos um deslocamento com a introdução do setor do governo e, posteriormente, nós reduzimos a inclinação, porque houve agora a questão da tributação que reduziu a renda disponível. Então, conforme aumentou o produto, a demanda agregada, ela houve uma redução com a introdução dos impostos. E depois, com o surgimento do setor externo, há uma nova alteração na inclinação, então ela fica menos inclinada ainda, porque a demanda doméstica, além de ser menor a renda disponível decorrente dos impostos, está a introdução da importação, mas ocorre dois movimentos de deslocamento. Tá? Então é o seguinte, o impacto em termos de demanda agregada da entrada do governo é relativamente semelhante à importância do setor externo, tanto em termos de inclinação de demanda agregada, quanto também em termos do seu deslocamento. Então, se nós voltarmos ao vídeo de Kalec, relembra bastante isso, né? Que de acordo com Kalec, o nível da atividade econômica, consequentemente, né, da demanda agregada, ou melhor, da demanda agregada e, consequentemente, do nível da atividade econômica, o impacto no déficit público ou do superávit comercial era muito semelhante. Então, aqui não tem essa explicação direta, mas se formos introduzir aqui no modelo as inclinações e deslocamentos da demanda agregada, nós podemos resgatar esse argumento do Kalec. Então, uma vez que nós fizemos essas comparações com os dois manuais, certo? Vamos analisar agora uma situação em que nós temos, então, um único ponto que permite o equilíbrio externo, e nesse ponto, se houver qualquer tipo de política monetária ou política fiscal para incentivar a dinâmica econômica,
nós teremos como uma consequência um desequilíbrio do balanço de pagamentos, né? Então, o nível de atividade econômica compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos, ele não pode ser afetado por política monetária ou política fiscal. Então, vamos supor uma situação em que nós estejamos numa situação aqui que ela está tanto em déficit no balanço de pagamentos, então veja esse ponto aqui, esse é a nossa dinâmica de equilíbrio entre o mercado de bens e serviços e o mercado de ativos. Então, uma coisa que vai ser bem importante analisar, principalmente quando formos falar em termos de deslocamentos das nossas três curvas, tá? O ponto de equilíbrio da atividade econômica é o ponto de equilíbrio entre a curva IS e a curva LM. Então, nós vimos o motivo disso, né, da tendência ao equilíbrio, tanto na curva IS quanto na LM, né, qualquer ponto fora dessas curvas há essa tendência de convergência, então nós vimos naquele vídeo sobre IS e LM. Bom, agora ela pode estar numa situação de déficit no balanço de pagamentos. Então, quando vocês verem esses diferentes pontos aqui, vocês não podem se confundir, tá? O ponto de equilíbrio é sempre na IS com LM, não na BP, certo? A não ser que a BP também esteja em equilíbrio com a IS e LM, ok? Quem está com dúvida desse motivo, reveja o vídeo sobre o equilíbrio do mercado de ativos e do mercado de bens e serviços, porque ocorre essa tendência de acordo com o modelo. Bom, mas voltando aqui, então caso a economia esteja nesse ponto, nesse nível de renda, olha o que nós temos. Digamos que esse nível da atividade econômica era o demandado para o pleno emprego, certo? Então, à esquerda desse ponto, estaremos numa situação de desemprego. Só que nesse nível de atividade econômica, há também o déficit no balanço de pagamentos. Então, se a política fiscal ou a política monetária tiver por objetivo o pleno emprego, então digamos que seja uma política monetária expansiva e fazer um deslocamento, digamos que de paralelo, tá? Da nossa LM, o que nós temos situação? Eu resolvi o pleno emprego, mas eu aumentei o déficit do balanço de pagamentos. Agora, digamos que não seja uma política monetária, mas seja uma política fiscal. Então, que venha para esse ponto aqui. Então, uma nova IS. Eu, de novo, consigo atingir uma situação de pleno emprego, mas o meu déficit, novamente, ele está numa situação ainda pior. Então, por isso que aquele comentário anterior, não há como, nem através de política monetária, nem através de política fiscal, eu consigo chegar numa situação de equilíbrio, de pleno emprego, juntamente com déficit, com recuperação ou com superação do déficit de balanço de pagamentos. Então, é uma situação complexa aqui, né? Qual que é política econômica que o governo, então, pode adotar numa economia ausente de fluxo de capitais, tá? Então, isso aqui, lembrem-se, né, que esse balanço de pagamentos, ele é vertical, porque não há uma relação entre o balanço de pagamentos e a taxa de juros, já que não tem a conta financeira. Bom, então, o que pode ser feito? Esse caso aqui é um caso relativamente semelhante ao que aconteceu no Brasil nos anos 80. Então, o Brasil se confrontava com uma situação de grave crise do setor externo e, ao mesmo tempo, era uma situação de desemprego econômico. Então, o que o governo fez na época do Delfim Neto? É basicamente a única política que poderia ser feita para atingir de forma simultânea os dois objetivos. Então, vocês vejam o vídeo que fala sobre isso da professora Luísa, então, e o que vimos até agora. Eu espero que então que vocês consigam descobrir por conta própria qual que é essa ferramenta, qual que é essa política econômica que pode ser adotada. Então, pausem, reflitam caso já não saibam e vamos adiante. Então, o que pode ser feito é uma política de desvalorização da taxa de câmbio. Por quê? Quando eu desvalorizo a minha taxa de câmbio, eu vou ter dois efeitos sobre o nosso modelo. A desvalorização da taxa de câmbio, né? Então, supondo que esse movimento
do efeito da curva J seja nulo, né? Ou outra forma de nós falarmos isso é que seja atendida a condição de Marshall-Lerner. O que é condição de Marshall-Lerner? Que é a elasticidade das exportações mais das importações sejam superiores a 1. Quando isso é atendido, a depreciação da moeda provoca um efeito positivo sobre as exportações líquidas. Então, nós estamos sempre supondo que a condição de Marshall-Lerner era atendida, inclusive no curto prazo, tá? Então, a gente está ignorando esse movimento de curva J aqui que a professora Luiz explicou bem, ok? Bom, então nós temos dois efeitos simultâneos. Quando eu aumento as minhas exportações, decorrente da depreciação, da desvalorização da nossa moeda, eu tenho então um aumento tanto da minha IS quanto também do balanço de pagamentos. Bom, mas agora vocês vejam aqui um detalhe importante, que a minha IS, ela deslocou aqui em termos horizontais apenas aqui, enquanto a minha BP deslocou tudo isso aqui. Ou seja, o deslocamento do balanço de pagamentos, da curva de balanço de pagamentos, ele é superior à curva IS. Isso é lógico, né? Tem que acontecer isso, porque vejam bem, o que é meu balanço de pagamentos? Para uma economia sem conta financeira, o balanço de pagamentos é exportações menos importações. Então, esse movimento aqui das exportações, do aumento das exportações, e também, né, houve aqui também uma queda das importações, né? E a queda das importações, então aumento das exportações, queda das importações, é todo o balanço de pagamentos. E esse movimento das quedas das exportações é só uma parte da IS. Então, eu tenho que a IS, né, consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Ou seja, eu estou aumentando só essa parte relacionada aqui ao setor externo. Já o balanço de pagamentos é ele todo. Portanto, o movimento do balanço de pagamentos, ele sempre tem que ser mais brusco, mais forte do que o movimento da IS, já que a parte do balanço de pagamentos, no caso transações correntes, é só uma parte da IS. Tá? Então, essa é outra questão importante. Sempre que houver um movimento duplo do balanço de pagamentos e da IS, para uma economia sem conta financeira, necessariamente o balanço de pagamentos vai se movimentar mais do que a IS. Bom, então poderia se pensar, por que que o governo não deprecia sempre a sua moeda, não desvaloriza sempre essa moeda? Bom, basicamente aqui podemos ter dois motivos, né? Digamos, supondo que o governo consiga de fato depreciar, desvalorizar a sua moeda. Então, primeira questão, né? A professora Luísa argumentou bem. Quando há uma depreciação da moeda de um país, há um prejuízo para os vizinhos. Então, não é possível um país sempre ficar depreciando, valorizando a sua moeda infinitivamente, definitivamente, sem ter uma resposta dos países vizinhos. Então, pode surgir uma dinâmica de concorrência destrutiva de desvalorizações das suas respectivas moedas. Certo? Então, é impossível todo mundo, todos os países ganharem ao mesmo tempo, porque você ganha tornando os produtos mais baratos do que os vizinhos, certo? Não necessariamente os vizinhos, né, mas dos competidores. Por exemplo, Brasil e Austrália competem em diversos produtos minerais, mas eles estão longe de ser vizinhos, né? Ou Brasil com os Estados Unidos em termos de produtos agrícolas, certo? Ou a China e a Alemanha competindo em bens de capitais, enfim, né? Não necessariamente vizinhos. Então, esse é o primeiro aspecto, ok? O segundo aspecto está relacionado com a questão da inflação. Então, nós supomos que a inflação ela é igual a zero, né? Só que nós sabemos na prática que, embora ao longo do nosso modelo, nós estamos supondo que uma economia ela está abaixo do pleno emprego, né? Que é essa situação aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma política econômica
para chegar no pleno emprego, não para ultrapassar, certo? Então, eu não teria pressão de demanda agregada, né? Não chegaria a esse ponto de aumentar os preços. Porém, o que acontece? Quando eu desvalorizo a moeda doméstica, eu tenho impacto inflacionário não porque necessariamente a demanda ultrapassou a oferta potencial, mas porque eu tenho um aumento de custos decorrente dos produtos importados, tanto os produtos finais quanto dos insumos que ficam mais caros. Então, esse tipo de política econômica, ela pode provocar um impacto sobre os preços bastante importante. Então, o que nós vimos naquele movimento do Brasil dos anos 80, de fato, nós conseguimos solucionar, não foi tão rápido, mas a gente sim observou um efeito de uma curva J, nós conseguimos posteriormente solucionar, ao menos a questão das transações correntes, e resolver em parte aqui o nosso problema do balanço de pagamentos. E também houve um crescimento bastante interessante na atividade econômica naqueles anos que sucederam a máxima desvalorização da moeda. Só que também teve um aumento, todos sabem, né, significativo da pressão inflacionária. Logicamente que o único problema da nossa hiperinflação, esse conceito de hiperinflação também é um conceito relativo, mas pelo menos a inflação acelerada nos anos 80, ela não pode se falar que foi apenas pela questão da desvalorização da moeda, mas ela sim foi um componente importante também. Mas enfim, a política econômica nunca é uma coisa tão simples, né? Mas essa seria uma variável possível para realizar o ajuste da atividade econômica para conseguir conciliar o pleno emprego e a questão do equilíbrio externo, certo? Por isso que é mais fácil deixar a inflação igual a zero, quando temos as três variáveis ao mesmo tempo, nunca é uma coisa muito fácil de se fazer, né? O que seria algo melhor para um país? É que ocorresse um crescimento do resto do mundo e fosse aumentar as exportações, certo? Sem significar um custo necessariamente em termos de insumos e produtos importados, né? Bom, mas isso não é uma política econômica do país, depende de variáveis externas, né? Então, dependendo do país, a única de fato política que poderia ser adotado é um estímulo para as exportações, desestimular as importações, que consiga recuperar ao mesmo tempo a atividade econômica e atingir o equilíbrio do balanço de pagamentos. Então, no vídeo de hoje, nós utilizamos o capítulo 6 do Manual da USP, né, organizado por Lopes e Vasconcelos. A lei também, na verdade, utilizamos o Blanchard, né, como pano de fundo, mas esse Blanchard está principalmente nos vídeos da professora Luísa, da Fernanda e do professor Alessandro. Tá? Então, esses capítulos do Blanchard, eles são o capítulos 17 ao 20, que tratam do setor externo. Então, no vídeo de hoje, nós discutimos alguns detalhes adicionais para uma economia aberta, ou seja, o nosso modelo IS-LM, agora BP, mas o foco principal estava para uma economia fechada para os fluxos de capitais internacionais, ou seja, é uma economia aberta, mas sem impacto da conta financeira. Inicialmente também fizemos alguns aspectos gerais sobre a questão das transações correntes e da conta financeira. E no próximo vídeo nós falaremos alguns aspectos complementares sobre as duas possibilidades da conta financeira com perfeita mobilidade de capitais e com mobilidade imperfeita de capitais. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.